Olá, muito boa noite. A partir de agora você acompanha as emoções da Fórmula Indy, o melhor da velocidade aqui na Band. O Grande Prêmio de Phoenix, no Arizona, é a segunda prova da temporada. Boa noite, Vili. O que você espera dessa prova aí? Essa pista de Phoenix é um oval único, é um oval com redução, é quase um misto e os brasileiros gostam muito. Agora a corrida não vai ser fácil. Perfeito, não vai ser mesmo, mas antes da gente ver os melhores momentos dessa prova, eu gostaria de agradecer o grande número de e-mails que a gente recebeu. Muita gente elogiando a transmissão que a gente fez do Grande Prêmio de Abertura, o Grande Prêmio de Miami. A prova foi vencida pelo norte-americano Sam Hollis Jr., vocês lembram-se. E outras pessoas fazendo críticas que a gente sempre aceita, a gente assimila para fazer desse um programa cada vez melhor. E para começar, a gente vai responder ao Felipe Rodrigues da Silva, que é de São Manuel, em São Paulo. Ele quer mais detalhes da categoria, ele quer saber, inclusive, se a gente vai transmitir ao vivo as 500 milhas de Indianápolis. Olha, você pode estar tranquilo que a gente aqui vai fazer, inclusive neste programa, vai resolver, vai esclarecer algumas dúvidas e vamos estar mostrando também a prova das 500 milhas de Indianápolis ao vivo aqui a partir do dia, aliás, vai ser no dia 30 de maio a prova, mas a gente vai ter programas também no Poly Day, vai ter também no Bump Day, a gente vai estar transmitindo todos esses detalhes a respeito dessa prova que vai estar acontecendo no grande templo do automobilismo mundial. Grande abraço para você, Felipe. Se vocês quiserem, por favor, entrem em contato com a gente, mandando suas perguntas. Nosso endereço eletrônico é formulaindy@band.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Bom, para começar a falar de velocidade, a gente vai mostrar como é que funciona a estrutura, como é que é um carro da Fórmula Indy. Vamos ver. A Fórmula Indy usa tecnologias consagradas para diminuir os custos. Mesmo assim, há muita sofisticação. Os chassis são fabricados em fibra de carbono, produzidos na Inglaterra pela G-Force e na Itália pela Dallara. Os motores são V8 de 3,5 litros e geram 700 cavalos de potência, o equivalente a 10 carros populares. Chevrolet, Honda e Toyota são os fabricantes. Os pneus são slick, lisos para permitir maior aderência. A sofisticação das corridas não para por aí. Dá uma olhada nesse detalhe. Aqui a gente tem um transmissor de rádio que manda informações sobre a pressão do pneu para a equipe, nos computadores. E aí, durante a prova, o piloto e os engenheiros sabem exatamente quais as condições desse pneu. Além das informações dos pneus, todas as regulagens das suspensões e o funcionamento do motor são controlados à distância pelos engenheiros. No final das contas, o que vale é a palavra do piloto, que quem está guiando o carro, o computador, ele te dá uma ajuda, mas ele é uma máquina. Então, quer dizer, às vezes você pode entender, depende do jeito que você lê ela, que você tenta entendê-la, tem uma interpretação. Então, vai sempre mais, vale a minha palavra e a palavra dos engenheiros do que o computador. O computador é mais uma confirmação. Confirmação aí para o Tony Kanaan. O Grande Prêmio de Phoenix é a segunda etapa do campeonato e os brasileiros, tanto o Elinho quanto o Tony, sempre se dão bem nessa pista. Oval de 1 milha, 1.600 metros de extensão, essa é uma pista difícil. Pela primeira vez aqui, os pilotos vão usar mais pressão aerodinâmica, seguindo a orientação do regulamento que visa diminuir a velocidade dos carros e aumentar a segurança da prova. Nos últimos 2 anos, a corrida foi vencida por brasileiros. Hélio Castro Neves em 2002 e Tony Kanaan no ano passado. Aliás, 2003 foi uma festa completa do Brasil. Tony venceu depois de uma bela disputa com Elinho e em terceiro lugar ficou Felipe Giafone. Bom, essa semana a gente já teve uma notícia que esquentou a temporada. O mexicano Adrian Fernandes, que é o dono da equipe da Aguri Suzuki, ele está vindo para a Fórmula Indy. Essa notícia esquentou bastante os bastidores e eu queria saber, Vili, o que você achou da vinda do Adrian Fernandes, que vai correr já em Phoenix? Bom, o Adrian vem para a categoria, como também o Al Unser Jr. com a equipe Patrick e a equipe Rahal, que anunciou a passagem dela com dedicação integral para a Fórmula Indy. Isso é um indício claro de que a OWRS tem problemas, muito além de jurídicos, muito além de técnicos, é a realidade comercial. As equipes migram para a Fórmula Indy pela facilidade de patrocínio. Então vamos ver aí quem é o Adrian Fernandes. Você vai conhecer um pouquinho do piloto que vai largar hoje na 13ª posição.
Adrian Fernandes afirmou que trocou de categoria por confiar na administração da Fórmula Indy. Fernandes já participava como dono de equipe. Ele é sócio da Aguri Suzuki Fernandes, onde corre o estreante Kosuke Matsuura. Adrian é um dos grandes nomes do esporte nacional do México. Foi vice-campeão da extinta kart em 2000, logo atrás de Gil de Ferran. Adrian Fernandes venceu 7 vezes naquela categoria, com destaque para 2 vitórias seguidas na prova do Japão, sede da próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy. Tá aí o Adrian Fernandes. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco os grandes momentos, os melhores momentos dessa prova de Fênix. Uma história importante. Hoje seria o dia em que Ayrton Senna completaria 44 anos e a gente vai lembrar também o dia em que ele testou um carro da equipe Penske. A gente volta já. Indy, o melhor da velocidade aqui na Band. Outro telespectador que enviou uma pergunta interessante para o nosso endereço eletrônico, formulaindy@band.com.br, é o Renan Cardoso de São Paulo. Ele coloca em dúvida se a Fórmula Indy é mesmo a categoria mais rápida do automobilismo. Ele diz o seguinte, que a Fórmula 1 lá em Monza é mais rápida. Renan, a gente pesquisou bastante para tirar essa dúvida. Presta atenção. No ano passado, o alemão Michael Schumacher bateu o recorde de velocidade em uma prova da Fórmula 1. Ele completou o Grande Prêmio da Itália, em Monza, com uma média de 247,585 km por hora. Do lado da Fórmula Indy, a prova do ano passado em Michigan foi vencida por Alex Baron. A média de velocidade dele na prova foi 291,095 km por hora. Isso incluindo as 4 bandeiras amarelas que a prova teve. Quer mais? A prova de Fontana, também no ano passado, foi vencida por Sam Hornish Jr. Ele completou as 200 voltas da prova em pouco mais de 1 hora e 55 minutos. A média de velocidade foi de 333 km por hora. Dois recordes registrados aí, né? Bom, hoje seria um dia, ou é um dia especial para o automobilismo. Dia 21 de março, aniversário de Ayrton Senna. Se ele estivesse vivo, completaria 44 anos de idade. E o Willy Hermann presenciou um fato importante em 92, o Senna pilotando um carro da equipe Penske. Como é que foi essa história? Como é que foi esse dia, Willy? É verdade, pouca gente sabe, mas o Ayrton pilotou um carro da Fórmula Indy. Ele pilotou um Penske. E em Phoenix, justamente onde nós vamos ter a corrida hoje. Porém, no circuito de Firebird, um circuito misto, diferente das categorias do oval. Mas o Ayrton se divertiu muito. Se divertiu com certeza. Daqui a pouco a gente vai ver, depois do intervalo, esse grande prêmio de Fênix, a segunda etapa da Fórmula Indy neste ano. Mas antes disso, vamos conferir o grid de largada. O inglês Dan Wheldon está largando na primeira posição. Na segunda posição vai largar um companheiro de equipe dele, o brasileiro Tony Kanaan. Na terceira posição, Hélio Castro Neves vai também largar ao lado de seu companheiro de equipe, o Sam Hornish Jr., que venceu a primeira prova lá em Homestead. Depois, em quinto, aparece o Scott Dixon. Na sexta posição, o Darren Manning, Dario Franchitti é o sétimo, Thomas Scheckter o oitavo, Brian Retta e Kosuke Matsuura são os 10 primeiros colocados. Bom, daqui a pouco você vai conferir todas as emoções dessa prova. A gente volta já. Com tudo pronto para você ver a largada aí, bandeira verde. O início da prova. Com a belíssima saída, Dan Wheldon, Tony Kanaan, os dois já disputando a primeira colocação. Saíram bem fortes os dois pilotos da primeira fila, já tentando esticar, já tentando se livrar aí do segundo pelotão. Repare como eles estão já lado a lado, Tony por fora. Vai conseguindo dominar a primeira posição em cima de seu companheiro de equipe. Uma bela largada do Tony Kanaan, enquanto a gente tem problemas ali com o Kosuke Matsuura, parece. Não, é o Adrian Fernandes. Adrian Fernandes já começa com problemas essa sua primeira participação. Problemática a estreia do Adrian Fernandes na categoria, Vili. Boa tarde, Celso. Boa tarde, amigos da Band. É verdade, o Adrian que estreia nesta prova de Phoenix, da Indy Racing League, da Fórmula Indy,
Ele que até o ano passado disputou as provas da kart, e como foi uma decisão tomada na semana passada, era de se esperar que ele tivesse problemas, visto o pouco tempo que a equipe teve para preparar o carro. Problemas, ele já foi para o pit, já está perdendo um tempo em relação aos pilotos que completam a quarta volta. Tony Kanaan já conseguiu livrar uma boa vantagem em relação a Dan Wheldon. Enquanto a gente vê aí o progresso dos outros pilotos, lembrando que o Hélio Castro Neves e o Sam Hornish Jr. largaram na segunda fila. E nesse início de prova aí, vão mantendo exatamente essas duas posições. Primeira e segunda filas inalteradas. Essa pista de Phoenix, que é um oval de 1 milha, é um oval aí de 1.609 metros, é uma das pistas que muitos pilotos gostam muito, porque é um oval com características de misto, visto que ela tem uma forte redução para fazer as curvas 3 e 4. Enquanto a gente vê o trabalho da equipe do Adrian Fernandes já recolhendo o carro dele para trás do muro. No caso, ele não desistiu ainda, vai haver muito trabalho no carro número 5. Enquanto a gente vê aí de novo a briga particular da equipe Penske. Hélio Castro Neves e Sam Hornish Jr. Sam Hornish por fora, hein? E já levando a terceira posição do brasileiro. Depois de completadas 10 voltas, vão completar a 11ª agora. Sam Hornish vai ficando na terceira posição. Hélio Castro Neves caindo para terceiro. Para quarto, aliás. Scott Dixon é o quinto. Depois a gente tem o Thomas Scheckter. Aí a câmera colocada no carro do Scott Dixon, campeão do ano passado. A tranquilidade dele na tocada ali do carro número 1. O chassi GeForce. Exatamente o mesmo chassi com o qual ele ganhou no ano passado. Não exatamente o mesmo, mas a mesma marca. Um carro que já teve evolução da temporada de 2003 para agora 2004. Essa curva aí à direita que foi modificada, o muro, a saída, você viu o asfalto novo. E aí se encaminhando para a grande curva até a pequena reta ali, quando eles vão completar mais uma volta, a 13ª volta. E aí, Celso, o amigo da Band pode acompanhar a redução. Olha agora a mudança de marcha de novo, que é uma característica bastante peculiar deste oval, desta pista de Phoenix. É a redução ali para o piloto conseguir fazer a curva 1, lembrando que a inclinação aí de 9 graus e na reta a inclinação é de 3 graus. Mais uma volta, Tony Kanaan na frente. O Brasil está na frente de novo na pista de Phoenix, palco da segunda etapa da Fórmula Indy. Temporada 2004, você vê a formação. Os pilotos que ganharam posições nas últimas voltas. Thomas Scheckter, Buddy Rice, Tora Takagi, Alex Baron e Robbie Bill. Os pilotos que subiram posições, lembrando que o Alex Baron já ganhou 4 posições desde a largada. Aí Dan Wheldon. Ele que perdeu um lugar, do mesmo jeito que o Hélio Castro Neves, o Darren Manning. Foram alguns dos pilotos que perderam posições aí nessas 15 primeiras voltas. Ainda momento de estudo, ainda os pilotos se posicionando, esperando um pouco o desgaste de pneus, consumo do carro para ver e para sentir o desenvolvimento de cada um deles. Lembrando que o Sam Hornish Jr. já vem chegando no Dan Wheldon. Sam Hornish mantendo a característica dele, mesmo nesse início de prova, vai gostando do desenvolvimento do carro, do consumo de combustível. O carro um pouquinho mais leve, ele já vem para cima. 16 voltas completadas, ele já vai atacando o inglês que vem na segunda posição. E o Sam Hornish é o único piloto a virar abaixo da casa dos 23 segundos. O grid em média está virando entre 23 e 24 segundos. Sam Hornish já fez uma volta em 22,8. Ele que tem uma condição bastante agressiva nesse momento da prova. Lembrando que os carros ainda podem andar muito mais que isso. A média que eles chegaram na classificação foi pouco acima dos 20 segundos a volta. Depois que a gente completa 19 voltas, essa segunda etapa em Phoenix. Aí o Thomas Scheckter, carro número 4. E até um detalhe interessante para o amigo da Band, a regulagem, a classificação das marchas da quinta e da sexta é muito próximo. Olha aí, agora ele foi de sexta para a quinta, vai fazer a curva 3 e 4 e volta para a sexta marcha. Mas na realidade essas marchas são tão próximas que elas são praticamente, as duas marchas são uma sexta, uma para andar com vento a favor, outra vento contra. Tudo bem escalonado, pensado ali no escalonamento de marcha, quando a gente revê a largada. Primeira volta completada quando o Tony Kanaan foi por fora, apesar de ter sido espremido ali
Ele conseguiu segurar muito bem o carro. Quando você vê, por falar em segurar o carro, parece que foi o Ed Carpenter ali, o Alex Barron. Quase foi pro muro, segurando muito bem o carro. E ali a câmera colocada no carro do Tony Kanaan, líder da prova. Sam Hornish vem na segunda colocação, depois Dan Wheldon, Hélio Castro Neves. E na sequência a gente tem o Scott Dixon. Olha, e agora, nessas últimas 2 voltas, o Tony Kanaan já abre de novo 2,6 segundos para o Sam Hornish. O Tony, apesar daquela aparente tranquilidade, aumentou o ritmo, e o Sam Hornish deve ter sido instruído pela equipe para administrar o consumo de combustível. Lembrando que toda vez que se anda mais, também se consome mais. Então, por uma questão de estratégia, a equipe Penske acho que deve ter recomendado ao Hornish maneirar um pouquinho. E aí, eles estão segurando o ritmo, enquanto lá na frente vai tranquilo Tony Kanaan. Aí o líder da prova é o Brasil na frente na Fórmula Indy. Tony Kanaan, 29 anos de idade, piloto do carro número 11. Ele estreou na temporada passada na Fórmula Indy. Conseguiu vencer exatamente essa prova, a prova de Phoenix. Depois de uma disputa intensa com o Hélio Castro Neves, Elinho que vai sendo atacado ali, o Elinho que está disputando a 4ª posição com o Scott Dixon. Scott Dixon está aí, a gente está com o Scott Dixon dentro da pista de Phoenix, já tomando pela frente ali, assistindo de frente a briga dos dois. Liga pela 4ª posição do Castro Neves e o Scott Dixon. De novo dentro da pista agora com Thomas Scheckter. Olha que bela disputa. Dixon vai tentando de toda forma um posicionamento melhor para ganhar a posição do brasileiro Hélio Castro Neves. Elinho está num ritmo mais lento agora, reparem. Olha o Dixon, já reduzindo marcha, ele sim com o GeForce, necessitando reduzir marchas. Vem de todo jeito, aproveitando toda a pista. Você viu o asfalto novo ali da área de escape, a nova área da pista, aliás, de Phoenix. E o Scott Dixon usando tudo o que é possível. Parece que escorrega um pouco a traseira ali do carro do Elinho, hein? O Elinho nesse momento opta por um traçado mais por dentro. Você vê que ele faz o traçado mais curto. E olha a balançada, viu? Balançou de todo jeito, facilitou. Tá aí o Scott Dixon ganhando a 4ª posição do Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves a gente já sentia uma ligeira abanada ali no contorno das curvas 3 e 4, e na curva 1 escorregou de vez, facilitou o trabalho do neozelandês, o piloto do carro 1, campeão do ano passado, Scott Dixon, que agora é o 4º colocado. Aí o Dario Franchitti. E com essa levantada de pé do Elinho, chegou todo mundo. Chegou Thomas Scheckter, Franchitti. Porque você imagina que os carros estão andando aí na casa dos 260, 270 km por hora. Aquela levantadinha de pé, ele perde muita velocidade e ele vai demorar no mínimo uma volta para recuperar o ritmo de corrida. E aí não é nem questão do acerto de motor ou tipo de motor, mas o fato de que os outros pilotos parecem estar com um acerto suficientemente bom para manter o pé no acelerador. Você está ali na briga, todo mundo usando o máximo possível. Alguém levanta o pé, chegou todo mundo, é o que a gente está vendo. A briga agora, ou acompanhando o trabalho do Thomas Scheckter. Depois de 43 voltas completadas, você vê o Thomas Scheckter, opa, mas está traseiro demais esse carro do Elinho. De novo deu uma banada, parece que o Thomas Scheckter vai passar ele fácil, hein? E lembrando que no oval, o carro saindo de traseira é um convite ao desastre. Normalmente, todos os pilotos no oval acertam seus carros para sair de frente, porque quando o carro começa a sair de frente, o piloto tira o pé e consegue trazer o carro para a trajetória. Já a saída de traseira no oval é bastante desagradável. O piloto teria de corrigir ali para o outro lado, que o outro lado é o lado do muro, não dá para fazer isso. Vai diminuindo cada vez mais o ritmo, exatamente o que a gente vê com o Hélio Castro Neves. O Elinho, que disputou a liderança durante toda a prova no ano passado com o Tony Kanaan, vai ficando longe do Tony Kanaan. Olha ele aí, ele é o destaque agora. E o Darren Manning já vai chegando nele com toda a tranquilidade, hein? Já perdeu várias posições o Hélio Castro Neves. Ele já passa na 7ª posição, já com o risco de perder essa 7ª posição. Perdeu a 7ª, perdeu a 8ª também. Brian Retta já passou por ele. Buddy Rice vem agora. Alex Barron também já passou. Problemas para o brasileiro Hélio Castro Neves, problemas para o Elinho. E com 46 voltas,
não seria de se estranhar a equipe Penske chamar o Elinho para o boxe, antecipar aí a sua parada de boxe e mudar a estratégia da corrida. Tem de mudar porque está muito confusa a prova do Elinho a partir de agora. Perdendo várias posições, ele tem de fazer um acerto, modificar o acerto do carro. Parece que com o consumo de combustível, o carro vai ficando cada vez pior e o Hélio Castro Neves vai ter muitos problemas. Enquanto a gente recupera a imagem da primeira vez que ele abanou a traseira, teve de tirar o pé do acelerador para não bater e o Scott Dixon passou. Aliás, não foi o Scott Dixon, essa foi a imagem recuperada da ultrapassagem do Darren Manning em cima do brasileiro. Essa pista traz toda essa dificuldade e toda essa frequência ali de ultrapassagens. Repare a bandeira azul sendo mostrada frequentemente, mas não é fácil abrir passagem não, ó. Ed Carpenter tenta abrir ali, não... e o Sam Hollis não consegue. Contornou tudo ali, tentou colocar por dentro, não foi. Ed Carpenter no carro número 52, você vê ali à frente do Sam Hornish. Ed Carpenter é retardatário, Sam Hornish vai ultrapassando ali. Consegue se livrar agora. Tony Kanaan tem mais um retardatário ali à frente. Esse fica um pouco mais difícil, ó, Buddy Rice. Sequência difícil de retardatários. E você vai vendo ali o Tony Kanaan já chegando no Hélio Castro Neves, hein? Vai colocar uma volta em cima do Elinho. O Elinho que é o 10º colocado na prova nesse momento. Para vocês verem como está bom o ritmo do Tony Kanaan nessa prova. Sam Hollis tentou ali chegar por fora. Vai ter de se livrar rápido do tráfego. Aí o Darren Manning. Darren Manning também se livrando ou ganhando posição em cima do Mark Taylor. Mark Taylor do carro número 2, o Darren Manning aí. Primeiro ano na Fórmula Indy. Carro número 10, ele é companheiro de equipe do Sam Hornish. Darren Manning. De volta para a pista com o Tony, olhando para trás, olhando a tentativa de chegada do Sam Hornish Jr. E o Tony tem à frente o Hélio Castro Neves. Elinho com problemas sérios no acerto do carro. Não consegue uma boa velocidade. Olha o Sam Hornish por fora. Olha o Sam Hornish por fora e foi embora. Por quê? Porque o Tony Kanaan vem para o seu pit. Hora de fazer reabastecimento, hora de trocar os pneus. O trabalho rápido da equipe Andretti Green vai ser fundamental agora, hein? Em bandeira verde começa a sequência de pit stops. Você já viu o trabalho ali com o Brian Herta. Aí o trabalho da equipe Andretti Green com o líder da prova. Tony Kanaan vem para os pits. Vamos ver como é que ele volta na classificação da prova. Completou o combustível. No pit ele ficou 10,3 segundos. E já vai voltando. A partir dali, aceleração total para ele. E vale como um esclarecimento que o tempo do pit, na realidade, é determinado pela velocidade do reabastecimento. Uma vez que na Fórmula Indy o reabastecimento é por gravidade, diferente da Fórmula 1, onde o reabastecimento é pressurizado. Na troca de pneus, a velocidade se equivale. Olha ali o Sam Hornish. Sam Hornish Jr., que ficou algum tempo na liderança. E para fazer a sua troca de pneus e reabastecimento também. Opa, olha só o problema. Antecipou-se na saída, atrapalhou a saída do Sam Hornish. Importante esse momento, pode ter perdido segundos preciosos nesse pit o Sam Hornish. Depois da sequência de pit stops, volta a ser o líder da prova, o brasileiro Tony Kanaan. Sam Hornish Jr. deve pintar aí com a segunda posição, Scott Dixon vai pintar na terceira, hein? Thomas Scheckter em quinto, Dario Franchitti na sequência. Vamos ver de novo ali, o Scott Dixon vem na terceira posição, Thomas Scheckter em quarto, Darren Manning em quinto e Dario Franchitti em sexto. Com um detalhe que Sam Hornish agora está a 4,8 segundos do Tony Kanaan. Esses 4,8 segundos é justamente aquela bobeada na saída do pit stop. Por isso abriu tanto, por isso tem toda a tranquilidade o brasileiro Tony Kanaan. É o Brasil na frente na Fórmula Indy.
Opa, problemas, Sam Hornish, olha ele aí, carro número 6, carro do vencedor da primeira etapa do campeonato, o líder do campeonato, Sam Hornish Jr. está atravessado na pista. E entortou o aerofólio traseiro, realmente não é coisa pouca, ele deve ter dado uma encostada no muro. Encostou no muro, a gente deve ter bandeira amarela porque a situação do carro é realmente perigosa. Sam Hornish Jr. vai ficando atravessado. Repare que o carro de serviço ali já vem se posicionando para tirar o carro do Sam Hornish. Parece que não vai precisar de ajuda. Não deixou o motor morrer. Mas vai ter de ir para os pits. Vai perder muito tempo. O vencedor da primeira etapa, o líder do campeonato, Sam Hornish Jr. Vendo como é que foi que ele escapou de traseira. Sozinho. O carro foi perdendo a traseira e raspou no muro. Ele teve controle. Conseguiu controlar o carro para não bater muito forte. Mas essa asa aí vai ter de ser trocada. E repare que o tempo que ele perde ali na pista, vai perdendo várias voltas. Vai ficando longe de disputar a vitória nesse final de semana. Os dois carros da equipe Penske e principalmente o líder do campeonato, Sam Hornish Jr. A equipe Penske trabalhando rápido para recolocar o líder do campeonato, líder até aqui do campeonato, de volta à ação. Enquanto a gente vê bandeira verde, hein? Bandeira verde e aceleração total para ele, Tony Kanaan. É o Brasil na frente em Phoenix. Volta de número 89, a gente tem bandeira verde. Ação total, Scott Dixon é o segundo colocado na classificação dessa prova. Tony Kanaan é o líder. Sai bem. Ele tem o carro muito bem acertado para essa pista e vai ganhando posições enquanto a gente vê, olha a espremida. Buddy Rice no carro número 15 sendo espremido ali pelo Ed Carpenter. Ed Carpenter que, como retardatário, não deixou ninguém passar. Agora que disputa a posição, tá ficando mais difícil ainda, Vili. É verdade. E lá no cantinho do vídeo nós víamos o Sam Hornish saindo para mais uma volta. Resta saber se o reparo foi concluído. Completa mais uma passagem o Tony Kanaan, que daqui a pouco vai conquistar os 3 pontos de bonificação por estar liderando o maior número de voltas. Ele que está sempre na frente, só perdeu a liderança durante os poucos momentos de bandeira amarela. Ali, Dario Franchitti. Ele começou na 7ª posição, agora está em 4º lugar. Carro número 27, Dario Franchitti. Piloto de 30 anos de idade. Ele que não competiu toda a temporada passada. Aliás, teve vários problemas. Ele caiu de motocicleta e não conseguiu competir no ano passado, mas o lugar dele está aí, assegurado na equipe Andretti Green. Aliás, Celso, um detalhe interessante é que o maior número de voltas lideradas na Fórmula Indy rende 3 pontos de bonificação ao piloto. Ao contrário, o ponto da pole foi eliminado. Qual é a intenção da Indy Racing League com essa atitude? Diminuir o gasto, o investimento em conseguir a pole position e fazer com que as corridas sejam mais emocionantes, mais disputadas. E a gente está conferindo aí, em termos de disputa, a equipe Andretti Green está bem acertada. Repare que o Brian Herta, que largou na 9ª posição, já é o 5º. Está colado ali no companheiro de equipe. O Ed Carpenter continua dificultando a vida de todo mundo que chega atrás dele. Aí o AJ Foyt, 4º, outro piloto que também está estreando, também está dificultando a chegada de quem está tentando ultrapassar. O AJ Foyt é o 18º colocado agora, carro número 14. Aí você vê o Dan Wheldon, carro número 26. Dan Wheldon que perdeu a posição ali, ou melhor, ganhou a posição do Brian Herta. É, justamente o Brian Herta que chegava no AJ Foyt àquela altura e acabou levando aquela trancada do AJ Foyt 4º, com isso perdeu o embalo, acabou perdendo a posição. Aí o Dan Wheldon se livrando do AJ Foyt. O AJ que é muito novo, ganhou a temporada da Infinity Pro Series, categoria de acesso. Aliás, veio na 2ª posição o Mark Taylor, que foi o campeão, mas ele também subiu de categoria. E lembrando que ontem, aliás, a gente teve vitória de brasileiro na categoria de acesso, né, Vili? É verdade, Celso. O Thiago Medeiros venceu a corrida, belíssima, de ponta a ponta, largou na pole, liderou todas as voltas. E o estreante também brasileiro, Léo Maia, chegou em 3º, o que mostra aí já uma nova safra de pilotos brasileiros que logo vão chegar aí na Indy Racing League também.
Metade da prova completada, volta de número 100. Você tem na liderança Tony Kanaan. Tony Kanaan daqui a pouco vai faturar esses 3 pontos de bonificação, hein? Tony Kanaan, que foi o 8º colocado na primeira prova do campeonato. 102 voltas completadas, vai ficar com os 3 pontos de bonificação. Vai facilitar, vai ajudar muito na classificação do campeonato ao brasileiro Tony Kanaan. E uma notícia boa aqui com essa metade de prova completada é que parece que a equipe Penske melhorou as condições do carro do Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves está em 9º na prova, mas vira aí na casa das 157 milhas, o que no mesmo tempo que está virando líder o Tony Kanaan, o que mostra que ele tem aí uma condição melhor do carro dele e tem condições aí de logo buscar dar combate a Darren Manning, apesar que o Darren também está acelerando. Está andando forte o Darren Manning, mas é importante lembrar também que o Hélio Castro Neves não perdeu voltas em relação ao líder. Trabalhou muito bem, aconteceu aquela bandeira amarela, um momento preciso, um momento importante para ele. E o Hélio Castro Neves vem na 9ª posição e não perdeu voltas em relação ao líder da prova, o brasileiro Tony Kanaan. É o Brasil na frente em Phoenix. Tony Kanaan, o líder da prova. Na 2ª posição, Scott Dixon. Depois Thomas Scheckter. Já vem sequência de retardatários de novo para o Tony Kanaan. Rapidinho já chegou. Já ultrapassou o Scott Sharp ali no carro número 8. Já deixou para trás o norte-americano. Vai se livrando enquanto vai chegando o Scott Dixon, hein? A diferença já foi de mais de 1 segundo, agora de 7 décimos de segundo. A diferença do primeiro colocado para o segundo. Enquanto você vê o Dario Franchitti, piloto que está na 4ª posição. Ele largou em 7º lugar, é o 4º colocado agora. Scott Dixon é o 2º colocado. Tony Kanaan é o líder. Thomas Scheckter está logo à frente do Dario Franchitti, que você vê aí. Diferença que já foi de mais de 1 segundo. Diminuindo agora, você viu como chegou o Scott Dixon para cima do brasileiro. Depois que a gente tem 131 voltas completadas. Tony Kanaan sofre uma pressão incrível ali do Scott Dixon. E olha que logo teremos paradas para reabastecimento e troca de pneus, hein? E é nesse momento de novo que o brasileiro sofre pressão. Vem com redução de marcha agora, a gente pode perceber pelo som do motor do Tony Kanaan. Ele vem numa tocada ligeiramente diferente daquela que ele estava fazendo no meio. Aí quando a gente tinha 50, 60 voltas completadas. Tony Kanaan vem na liderança, pressionado pelo Scott Dixon. Thomas Scheckter, Dario Franchitti e Dan Weldon. Pinta de bandeira amarela aí, porque... Pois é, diminuiu bastante o ritmo ali, o carro de serviço na pista. Bandeira amarela, é a confirmação da bandeira amarela. Agora vai todo mundo pro pit, com certeza. O pit nessa primeira volta deve estar fechado, a gente ainda não viu o motivo da bandeira amarela. Tem alguém ali, opa, bateu forte, hein? Ed Carpenter, carro número 52. A gente vê a sequência de pitstops, hein? Aproveitando-se da bandeira amarela, numa hora mais do que providencial, vamos ver o trabalho da equipe Andretti Green para recolocar Tony Kanaan em primeiro nessa prova, hein? Ele está no meio da sequência de pits. Muito trabalho, muita dificuldade para esse time. Já está no chão, já está reabastecido. Carro número 11, vem para se manter na frente, Tony Kanaan. Passou rápido ali do Scott Dixon. Não, alguém saiu antes, parece que foi o Dixon. Não, é Linho. É Linho. É, o carro número 3 vem na frente, Brasil na frente. Trabalho rápido da equipe Penske, recolocando o carro número 3 na frente. Vamos revendo ali o momento do toque. Não, toque nenhum. Saiu sozinho o Ed Carpenter. E agora sim bandeira verde, agora sim aceleração total. Reacelerando, vindo na frente o Brasil com Tony Kanaan. Volta de número 143, Tony Kanaan já tem 3 pontos de bonificação. Ele foi o líder do maior número de voltas até aqui. E o Scott Dixon vem para cima dele. Olha o Scott Dixon, campeão do ano passado. O carro número 1 vem para cima do carro 11 do brasileiro. Câmera colocada, apontada para trás ali. E você vendo o bico do carro do GeForce número 1 da Chip Ganassi.
Depois da primeira volta, tomou um sufoco ali o Tony, mas vai se recuperando. Vai mantendo um ritmo um pouco mais forte o brasileiro. Vai se mantendo na liderança. Tony Kanaan, enquanto o Hélio Castro Neves lá atrás, recuperando o ritmo. Recuperando a chance de estar bem posicionado nessa corrida. Thomas Scheckter vem na terceira posição, depois Dario Franchitti. Dan Wheldon vem na sequência. Ali a briga no meio do pelotão, Darren Mann, Dan Wheldon e Alex Baron. Eles vêm logo à frente do Hélio Castro Neves. Esse aí é o Scott Dixon, carro número 1. O da frente é o carro 11, é o carro do Brasil, é o carro do Tony Kanaan. Aí você vê o Scott Dixon, que já venceu 3 vezes e que é o campeão do ano passado. Ele está tendo todo esse tempo ali, vai ter mais 48 voltas para reconhecer, fazer um reconhecimento em cima do traçado, o jeito que está levando o carro, o brasileiro Tony Kanaan. O Tony que se esperte, ele que saiba, ele que fique rápido no final da prova. Ele que vai dominando a corrida desde seu início, Tony Kanaan, no carro número 11, o brasileiro que venceu essa prova no ano passado e que tem aí, desse momento até o final da prova, muito que se preocupar com o campeão Scott Dixon. Vai encontrar tráfego pela frente de novo. Momento de apreensão cada vez que o líder vai chegando ali no retardatário. Vamos ver como é que ele negocia essa ultrapassagem. Parece que é o Buddy Rice. Buddy Rice está logo à frente do Tony Kanaan. Esse é o carro 11, carro do brasileiro. Carro que vai levando a emoção do Brasil na Fórmula Indy. Ele que vai na frente. Olha só como vai chegando, tem que negociar um pouco ali para não perder pressão na dinâmica. Você viu que dessa vez ele reduziu. Preocupado ali com o desenvolvimento do carro. Aí foi, soltou o carro, soltou ali na marcha. Colocou a marcha mais longa, fez a ultrapassagem e foi embora. Repare que dessa forma ele chegou um pouco mais balançando um pouco mais o carro na reta. Aí faz o contorno não reduzindo, mantendo o ritmo de corrida que ele vinha fazendo. Ele sempre na frente, ele sempre puxando o ritmo dessa segunda etapa da Fórmula Indy em Phoenix. Você está com Tony Kanaan. Enquanto lá atrás, olha a briga do Thomas Scheckter. Thomas Scheckter para ultrapassar o Dario Franchitti. Dario Franchitti é que vinha para cima do Thomas Scheckter, hein? Não era nada de ultrapassagem em cima de retardatário, não. É Thomas Scheckter sofrendo a pressão do Dario Franchitti. Thomas Scheckter no carro amarelo, número 4, e o carro azul e branco ali do Dario Franchitti. O escocês vem para cima do sul-africano. O que mostra o que foi uma pequena vacilada do Scheckter quando chegou nos retardatários. O Franchitti quase que aproveitou e passou ele e o retardatário juntos. Você viu como na entrada ali da curva chegou bastante o Dario Franchitti. Parece que tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco de acerto melhor nas tomadas, nas entradas de curva. Ele consegue reduzir a velocidade um pouco mais durante a curva. E aí você viu quando o Dario Franchitti emparelhou com o Thomas Scheckter. Olha só, por fora. Mas o Thomas Scheckter não permitiu que a ultrapassagem fosse realizada. Mas segue a pressão, hein? Eu acho que até corrigiria, Celso. Não permitiu ainda. Esse é o líder da prova. Olha o Tony Kanaan chegando para se livrar de mais um retardatário. Parece que o Scott Sharp que vem na frente dele quando você vê a classificação dos 5 primeiros. Aí já se livrando do Scott Sharp. Trabalhando no câmbio cada vez que ele tenta fazer ultrapassagem em cima do retardatário. E depois, quando tem pista livre, ele vem só administrando ali no acelerador, não precisa reduzir marchas. Bandeira amarela, batida forte, você viu? Quando o Dario Franchitti não percebeu a redução de velocidade, acertou em cheio a traseira do Thomas Scheckter e o Thomas Scheckter foi para o muro, acertou o carro que já estava espetado por ali. 3 carros fora da prova, é a terceira bandeira amarela.
E o Thomas Scheckter não entendeu nada, né? Na pancada, forte pancada que ele levou ali por trás. É verdade. Se o Thomas Scheckter tivesse assistindo a Band, ele teria vindo o Franchitti chegar. Porque nós vimos isso de camarote. Deu até para se arrepiar vendo o carro do Franchitti crescendo na traseira do Scheckter. A reação do Willi aqui foi realmente daquela de quem está assistindo essa batida de camarote, vendo assim, ó, Dario Franchitti vai pedir desculpa pro Thomas Scheckter, não entendeu, não pôde perceber, não antecipou a batida, por isso ele foi tão forte na traseira do Thomas Scheckter, jogou ali o carro número 4, que vinha tranquilamente, hein? Vinha aí para conseguir um pódio importante para a carreira dele, mas não conseguiu porque o Dario Franchitti bateu forte. Isso vai fazer com que o Hélio Castro Neves ganhe pelo menos 2 posições e vai ficar bem, pelo menos marcando mais pontos no campeonato. O Hélio Castro Neves, depois dessa barbeiragem, vamos dizer assim, que tirou 2 carros da prova, 2 carros que não tinham nada a ver com a rodada que aconteceu logo à frente com o Robbie Buell. Vamos ter 9 voltas finais de arrepiar, como é parte do estilo, é essa a essência da Fórmula Indy. Finais emocionantes e a gente, para melhorar isso, tivemos uma bandeira amarela e essa bandeira amarela vai ser neutralizada agora, bandeira verde na próxima passagem. E aí vamos ter 9 voltas de arrepiar. Você pode apostar, olha só. Temos também lá atrás o Hélio Castro Neves tentando ganhar a 8ª posição. Aí bandeira verde. Aí bandeira verde, 8 voltas para o final. Faltavam 9, 8 voltas agora, 8 voltas para o final. Você vai com Tony Kanaan. Tony Kanaan é o Brasil na frente na Fórmula Indy. Tony Kanaan liderou a prova de ponta a ponta até aqui. Só na bandeira amarela, só no momento em que foi para o pit, ele foi para trás. Ele perdeu a liderança. Agora sim, tudo indica que o Brasil vai puxar o ritmo. É o Brasil puxando o ritmo, é a liderança ali nas mãos de Tony Kanaan. E a briga do Hélio Castro Neves de ganhar esse 8º lugar em cima do Bryan Herta. Lá atrás, muita pressão. Hélio Castro Neves precisa de mais posições. A briga é intensa. Todo mundo quer ultrapassar. E isso vai deixando a coisa mais intensa, mais emocionante. Na frente você está com Tony Kanaan. Olha aí o Elinho. Elinho tentando ultrapassar o Bryan Herta. Faltando 6 voltas para o final. Tony Kanaan vem na frente. Tony Kanaan vem na frente, o Scott Dixon é o segundo colocado. Diferença entre eles já abriu. 9 décimos de segundo agora. Tony Kanaan, carro número 11, vem na frente. 6 voltas para o final. 6 voltas para o final. Tony Kanaan vem na frente, ele largou na primeira fila. Largou na segunda posição, o piloto do carro número 11. Olha o Brasil na frente com o Tony. Scott Dixon vem chegando um pouco mais perto agora. Já diminuiu a vantagem do brasileiro. Caiu para 6 décimos de segundo. O Scott Dixon vem ganhando rendimento agora. 5 voltas para o final. O neozelandês, campeão do ano passado, vai tentar chegar para cima do brasileiro. Tony Kanaan completa mais uma vez os 1.600 metros. Faltando 4 voltas para o final. 4 voltas para o final. Tony Kanaan na frente. Scott Dixon tenta de toda forma chegar, não consegue. Tenta de toda forma buscar a primeira posição. Tony Kanaan está mais rápido. Está mais rápido o brasileiro. Vem na casa de 23 segundos, ponto 2. 23 segundos, ponto 2 do Tony Kanaan. É a liderança para o Brasil, é a vitória do Brasil. É a possibilidade do Brasil chegar na frente pela 3ª vez consecutiva em Phoenix. Tony Kanaan é o líder. Olha só com ele, apontando para trás, vendo a aproximação, a tentativa de aproximação do Scott Dixon. Scott Dixon não pode chegar, não pode chegar. Você está com o brasileiro Tony Kanaan na primeira posição. Vem o Tony, vai receber agora, vai passar mais uma vez, vão faltar 2 voltas. 3.200 metros para ele, 3.200 metros. Tony Kanaan vem na frente, Scott Dixon. Scott Dixon vem para chegar, vem tentando tirar a vantagem do brasileiro. Tirou um pouco mais agora, pouco mais de meio segundo, pouco mais de meio segundo. 1.600 metros, vamos lá, mais uma volta. Ele vai completar mais uma, vai receber bandeira branca, aí está, bandeira branca para o Tony Kanaan. Tony Kanaan na última volta, é a última volta. 1.600 metros para o Tony Kanaan, escorrega ali a traseira do Scott Dixon. Vai ficando cada vez mais garantida a vitória do brasileiro. Vem Tony Kanaan já na reta oposta. Vem dominando. Tony Kanaan mais uma vez na frente em Phoenix. Olha só, ele na última volta. Vai receber a bandeirada, tá aí na frente. Para ficar feliz debaixo do capacete, Tony Kanaan. É
o Brasil na frente com o Tony. Uma vitória fantástica, um domínio completo do piloto da Bahia. Ele cumprimenta a passagem ali. Você viu o Castro Neves, Hélio Castro Neves também conseguiu ganhar a posição em cima do Brian Retta. São os pilotos que estiveram na mesma volta. E que vitória maravilhosa, um domínio completo, um domínio maiúsculo. Depois do intervalo a gente volta com a classificação do campeonato. Uma tomada mais próxima ali do Tony Kanaan, também do Hélio Castro Neves. Para você conferir a classificação do campeonato e todas as informações nesse final de prova aqui em Fênix. Fórmula Indy. O melhor da velocidade aqui na Band. Já atingiu os meus... A gente já pôde comemorar bastante nesse intervalo e agora que você comemorou, vamos conferir direitinho como é que ficou a classificação dessa prova, segunda etapa do campeonato, o Grande Prêmio de Fênix. Vamos lá então, a vitória foi do Tony Kanaan, na segunda colocação apareceu Scott Dixon, campeão do ano passado, Dan Wheldon foi o terceiro colocado, depois Alex Barron, Darren Manning e na sexta colocação Hélio Castro Neves, um movimento muito preciso da equipe Penske para recolocá-lo aí em condições de estar na mesma volta e disputar essa sexta colocação, excelente para ele. Vamos conferir então a classificação do campeonato depois dessa segunda prova, mais 50 pontos para o Tony Kanaan. O que é que aconteceu? Ali está o Tony Kanaan na ponta da tabela, 77 pontos, Hélio Castro Neves 71 pontos. Muito bonita essa classificação com dois pilotos brasileiros. Dan Wheldon o terceiro, Sam Hornish na quarta posição e o Darren Manning na quinta colocação. Vili, acho que a gente começa muito bem o campeonato da Fórmula Indy com dois brasileiros em primeiro e segundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, além de tudo, a Andretti Green mostra que é a terceira força na Fórmula Indy. E aqui para o Brasil, isso é ótimo, porque nós temos Elinho na Penske e o Tony Kanaan na Andretti Green, que pode ser melhor para um ano de 2004. Perfeito, muito boa a classificação da prova. E tiveram três momentos interessantes na corrida. Eu queria que você lembrasse desses momentos para a gente ver. Eu acho que foram os decisivos da corrida, não? Sem dúvida nenhuma, Celso. Eu acho que a primeira volta, já a largada, o Tony Kanaan mostrou que ele era o dono da corrida. Quando ele assumiu a ponta, foi com muita tranquilidade, ele já mostrou que era o dono. Depois aquela imagem da câmera da batida do Dario Franchitti na traseira do Thomas Scheckter. Uma coisa mais do que rara, a câmera on-board ligada na hora do acidente. E depois, na última volta, deu para ver claramente que o Scott Dixon fez de tudo para chegar no Tony, mas o Tony tinha a corrida na mão. Perfeito, estava na mão do Tony mesmo. Agora a gente vai ver imagens do próximo Grande Prêmio. O Grande Prêmio da Fórmula Indy, a terceira etapa, vai ser no Japão no dia 18 de abril. Motegi é uma pista difícil, com 4 curvas de características bem diferentes. As duas primeiras são rápidas e os pilotos fazem com o pé embaixo. As duas outras são curvas bem fechadas. É preciso frear e reduzir uma marcha. A prova do ano passado foi marcada pelo acidente com Tony Kanaan. Both Kanaan and Dixon first and second. A vitória foi do norte-americano Scott Sharp. O Brasil marcou presença no pódio com Felipe Giafone, que terminou a corrida em terceiro lugar. Deu para perceber mais uma prova interessante que a gente vai ter então no próximo mês, no próximo dia 18 de abril. Vili, muito obrigado pela sua participação e dos comentários. A gente volta então, a gente já tem um encontro marcado com vocês no próximo dia 18 de abril com os melhores momentos dessa prova lá do Japão, o Grande Prêmio de Motegi. Mas lógico, na final de semana que vem, no próximo domingo, 12h15, tem outro momento para você conferir os melhores momentos dessa prova de Fênix aqui na Band. A gente se despede, boa semana para vocês e até lá. Audio Jungle.